Queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz e bem, que é os que estão aqui conosco, glorificando ao Deus eterno, que é aqueles que estão na live, nas nossas redes sociais, recebam a graça do Senhor Jesus Cristo, a presença boa e forte do Santo Espírito. Vamos fazer uma leitura aqui no livro de Salmos, Salmo 14, a redenção provém de Deus. Disse o nécio em seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse o pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se Sião tivesse já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Oremos então. Querido Deus, nós te agradecemos pela sua presença augusta e santa neste lugar, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque nós somos essas pessoas que foram justificados por Ti, a Israel que voltou novamente para a terra do Pai. Nós te glorificamos, Senhor, pedimos a Tua presença. Abençoa-nos nessa palavra, nos louvores, nas leituras, que em tudo haja edificação na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar então a Deus, amém? Bem, vamos louvar o nosso Deus, dizer que é bom estarmos aqui, reunidos para louvar o nome dele, amém? Aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós, ó Deus. Deus, venha nos abençoar e que
esta união nunca falte para nós. Amém? Vamos continuar louvando, dizendo que nós almejamos um dia lindo no qual iremos encontrar com nosso Senhor Jesus. Amém? Jesus virá mais uma vez até nós. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria, posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o meu Salvador. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o meu Salvador. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o meu Salvador. Vamos nesse momento orar para que Deus esteja iluminando o nosso presbítero Alva Edson, é quem trará a mensagem para nós nesse momento, amém? Seu Deus, Pai querido, nesse momento nós estamos contentes e agradecidos porque Tu nos destes mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos numa quinta-feira para aprender mais de Ti, para louvar o Teu santo nome, meu Pai. Queremos pedir que o Senhor esteja usando o nosso irmão presbítero Alva Edson, esteja colocando na sua boca, ó Pai, o que Tu queres, ó Pai. Que nós possamos sair dessa noite diferente, que possamos entender qual é a Tua vontade para nós como IPI Fazenda Grande, ó Pai. Que possamos, meu Deus, entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas, ó Pai. Usa-nos, ó Pai. Estamos como igreja reunidos e disponíveis para fazer o Teu chamado, ó Pai. Para fazer a Tua missão, para fazermos a diferença nesse local, ó Pai. Esteja conosco, esteja abrindo as nossas mentes. É isso que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é apenas uma reflexão, não é? Esses dias, com esse conflito aí no Oriente Médio, entre israelita e palestino, um texto da palavra de Deus que não saía da minha mente, e ele vinha, ia e voltava de novo, de maneira que, assim,
eu fiquei incomodado por Deus a falar desse texto bíblico. E diz assim, em Mateus 24, verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Mateus 24, 14. Na verdade, faz parte de um corpo, de um sermão, né? O sermão profético do Senhor Jesus Cristo, não é? Quando falava, tecia considerações a respeito da sua segunda vinda e dos fatos que iriam ocorrer antes que isso acontecesse, não é? Observe que fala assim, e este evangelho, a palavra de Deus tem isso, e observe, e surgirão, não é? E como foi nos dias de Noé, e por quê? Porque a ideia é que faz parte de um corpo todo, né? É uma continuidade, né? O texto está continuando. Então, onde é que está o início disso aqui, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho. Então virá o fim. E, na verdade, vem de uma pergunta que os discípulos fazem. Lá no início, ele fala assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, da tua vinda, uma coisa, né? E do fim do mundo, uma segunda coisa, não é? Então, ele está vinculando a vinda de Jesus ao sucessivo final do mundo. Então, quem está esperando uma terra restaurada, quem tem esperança em uma redenção terrena, planetária, então pode perder a esperança, porque a terra não será restaurada. O Senhor disse: eu não destruirei mais com água. Olha, é verdade, Deus não mente, né? Deus não mente. Eu não destruirei mais a terra com água. Eu vou colocar o arco-íris aqui. Toda vez que vocês olharem para o arco-íris, vocês vão lembrar que eu disse: não destruirei com água. Mas lá no apóstolo Pedro, quando ele escreveu 2 Pedro, ele diz com detalhe de que a terra será fulminada, tá bem? Os elementos arderão em chamas. Ele fala detalhadamente lá em 2 Pedro. Então, o Senhor virá e o mundo, a terra, ela acabará, né? Dizem que a terra já passou por 5 grandes extinções em massa. Então, quem sabe essa será a 6ª extinção em massa, porque a terra vai acabar. É impressionante como a terra acaba e depois Deus renova. Se Deus tem outro plano para o nosso planeta, né? Que bom, é uma bela casa, né? Mas a Bíblia nos diz que se desfará, os elementos se desfarão em chama, é o que está escrito lá. Mas quando acontecerá, né? Quando é que isso vai acontecer? E aí os discípulos digam a data, não é? A gente fica naquela ansiedade, né, Eduardo? Então eu quero saber que data vai ser. Então diga logo que a gente vai se preparar. Quando essas coisas acontecerão, a sua vinda e o fim do mundo. Não é? Você sabe por que gerou essa discussão? Porque eles disseram: olha que templo maravilhoso, Senhor, está vendo? Ele disse: não ficará pedra sobre pedra, e não ficou. Porque em 70, não é 1970, 70 depois de Cristo, Jerusalém foi tomada e destruída, e o Senhor Jesus Cristo disse: não choreis por mim, chorei por vós mesmos e pelos vossos filhos. E as crianças eram pegas pela perna e atiçava a sua cabeça nas rochas. Não chore por mim mesmo, chore pelo seu filho. A palavra de Deus é cumprida.
então eu voltarei e o mundo acabará. Mas quando? Ele diz, está bem, quando ouvirem falar de profetas, falsos profetas e falsos cristos. Então já chegou. Porque o que tem de falsos profetas e falsos cristos aí é brincadeira, né? Cada um oferta uma religião de acordo com a necessidade da pessoa, não é? Que tipo de Cristo você quer e precisa? Eu vou providenciar. Qual a bênção que você necessita, eu vou providenciar. Não é? Em uma certa feita, um repórter, também psicólogo, chegou à frente de um grupo e abriu, colocou uma placa dizendo que ele pregava e resolvia o problema das pessoas, e em um instantinho aquela área encheu, e ele ficou falando, ele era repórter, né? Falando ali, não é? E disse, olha, eu vejo aqui que tem pessoas com problema na sua família, eu vejo que tem pessoas que estão com filho, com decepção, olha o problema do desemprego, eu estou vendo aqui muitas pessoas, e quando terminou todo mundo estava convencido de que era um grande profeta, um grande pregador que veio para resolver o problema das pessoas. Aí ele se identificou, não, eu sou um repórter. Aí a mulher disse, não, você não é repórter não, você é pregador, e as coisas que você falou está certa mesmo, é isso aí, aconteceu realmente na minha família. Um Cristo para cada pessoa, né? Guerras e rumores de guerras. O que mais me emocionou foi falar sobre isso aqui. Deus me induziu, o Espírito Santo me tocou, diante de tanta tristeza que nós temos visto, e não é só Palestina, Israel não, também lá a Rússia, não é? Massacrando aquele povo, grandes massacrando pequenos. Israel é primeiro mundo. O Estado de Israel foi fundado em 1948, com o retorno dos judeus ricos que habitavam em todas as regiões do mundo. Não estou dizendo que não deveria, que bom que voltaram. Mas ali já existia um povo palestino. Essas pessoas têm a mesma origem. Que origem é? De Abraão, os ismaelitas e os israelitas, não é? O filho de Abraão veio Isaque, gera os israelitas, o filho de Abraão com a escrava, que ele deu a paciência, não é? Agar, certo? Gera os ismaelitas, que são os povos árabes, e que até hoje habitam em volta do povo de Israel, na mesma terra. Em ti serão benditas o quê? Todas as nações da terra. Então, o que a gente fala aqui, meus queridos, não é? De que a bênção não é só para Israel, nem para o Estado de Israel, não é? A bênção ministrada lá para Abraão é para todas as nações. O apóstolo Paulo entendeu isso, não é? Ele disse, eu tenho pregado o evangelho para vocês, judeus, vocês não têm aceito, então agora eu passo para os gentios. E naquele tempo foi feita uma grande revolução na evangelização, não é? Mas é o mesmo povo, eu entendo assim, o mesmo povo lutando entre si. As crianças é que estão sofrendo, não é? Os idosos é que estão sofrendo, as gestantes estão sofrendo, as mulheres estão sofrendo, as pessoas estão passando fome. Não tem água, não tem energia, não tem. Os hospitais estão sendo bombardeados. E o mundo não aguenta mais esse tipo de coisa. Não é verdade? Não existe um povo especial para a salvação. Todos são chamados em Jesus Cristo para ser salvos. Louvado seja Deus. Ouvi falar de fome, por incrível que pareça, evolui a humanidade,
As nações ficam mais fortes, mas a fome persiste sempre. Povos famintos, pestes, cada hora, vírus mais especializados em causar problemas ao ser humano. Fenomenal, mutações em cima de mutações, causando problemas, as doenças nós não conseguimos controlar, está aumentando, terremoto onde nunca houve, não é? Aqui na Bahia, ultimamente tem, não é isso? Tem tremido a terra em alguns lugares aí, né? Quem ia pensar? Aliás, no Brasil não tem essas coisas. No Brasil não tem vulcão, vírgula, não tem furacão, vírgula, não tem terremoto, vírgula, mas uma coisa tem, eu não sei o que é, rapaz, eu acho que é a politicalha é que acaba com a gente, não é? O pobre continua pobre, temos tudo, não é? Falta água. Lá em Israel, na Palestina, só tem o Jordão. E a bacia do Jordão, não é isso? A bacia do Jordão, e acabou. A confusão toda é por um pedaço de terra, mais ou menos todo, palestinos, da Cisjordânia, a faixa de Gaza e Israel, talvez do tamanho de Alagoas, do estado de Alagoas. Por quê? Israel mesmo é do tamanho de Sergipe. Entendeu, meu irmão? Pouca água, pouca chuva, pouca vegetação e muito rancor, não é? Muita coisa envolvida, religiosa, equivocada, gerando ira e desamor. Mas lá no verso 12 diz, o amor de muitos esfriará, que é um dos sinais, né? O amor de muitos esfriará. Eu sempre digo, o ser humano às vezes parece que é irracional, e os animais são racionais, não é? Porque um animal jamais mataria uma outra pessoa, porque o carro passou e molhou, não é? Então o carro passou, molhou o cidadão arrastou a arma e atirou no camarada, matou, porque foi molhado. Esses são racionais. E os animais é que são irracionais, que nascem, que reproduzem, morrem. Alguns deles dedicam a vida toda à mesma fêmea. Não é? Tem casos, na verdade, nenhum animal mata outro por matar, ou mata para comer, mata para sobreviver ou para se defender. Nenhum mataria outro por matar. Então, queridos, os sinais estão aí, não é? Jesus virá outra vez aqui, ou vai virar, não é? Agora, virá como um ladrão. Virá como um ladrão, essa aqui é a questão, entendeu? Ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Então não adianta fazer aquelas contas das semanas de Daniel, tem umas contas assim, até chegar lá, né? E aí já marcaram a data umas 2 vezes, né? Olha, eu calculei, parece que Jesus volta aqui nessa data e não aconteceu. Não é? Algumas religiões. Nós não vamos perder tempo com isso, mas uma coisa nós vamos fazer. Olha aqui, meu irmão, certo? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Que evangelho, Samuel? Este qual? O do reino. Será pregado em todo o mundo. Então virá o fim, não é? O evangelho do... Este que Mateus vem narrando aqui, onde o menos favorecido é curado, onde o cego passa a ver, onde o pobre é contemplado, e onde é pregada a salvação da alma e a libertação do espírito do demônio.
esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Agora, tem duas coisas que eu acho interessante aqui, não vou me demorar muito, estou me guiando ali pelo relógio. Primeiro é que é este evangelho, não é qualquer evangelho, não é? Tem umas bíblias que a gente pega, não é? A Bíblia da Torre de Vigília, né? A gente pega, e tem lugares, inclusive, que eles colocam um traço assim, dizem, não, esse versículo aqui não serve para mim. Aí eles colocam um traço, não é? Então o evangelho do reino, o evangelho que Jesus Cristo propôs, que a Bíblia indica, do nascimento do Messias, o Salvador da humanidade, é este evangelho, e não outro qualquer, não é? Então não altere. Lá em Apocalipse diz, qualquer um que alterar um T, um Y do que está aqui, seja anátema, afastado, seja recusado por Deus. Então é este evangelho, o evangelho do reino. Ah, o da presbiteriana, não falei assim, não foi? Ah, o da batista, não, também não falei. Tem umas religiões que eu tenho visto, algumas igrejas, até irmãs, né, falam assim, né? Os ideais batistas. Mas como os ideais batistas? Os ideais do reino, não é? A juventude batista, o batista gosta disso. Eu gosto muito dos batistas, não é? Mas não, a juventude do reino de Senhor Jesus Cristo, né? A juventude, a legião dos salvos por Jesus, não é? Este evangelho do reino, uma coisa que vem aqui, será pregado. Olha que coisa linda. Será pregado. O L aqui falou, talvez seja pregado. Falou, a depender de Débora será pregado. A depender do esforço de Alva Edson, este evangelho será pregado. Né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, inclusive todas as nações. Mesmo naqueles lugares mais difíceis, a gente acha, como é que eu posso pegar o evangelho para um povo que acredita que uma vaca é Deus? Mas é esse povo mesmo que vai ouvir a palavra. E muitos vão crer, e têm crido muitos, não é? Alguns têm que glorificar o Deus eterno escondido, que correm risco até de vida. Mas esse evangelho do reino será pregado. Então não depende particularmente do meu esforço. Mas eu gostaria de estar entre essas pessoas que estão pregando o evangelho, para que então venha o Senhor Jesus Cristo e venha o fim, né? Pregará a todas as pessoas, né? Então eu gostaria de estar junto com aqueles. Você já pensou, Wesley? Você está pregando o evangelho para a última pessoa que faltava ouvir, certo? Olha, é no final que ele fala, o evangelho, então virá o fim. Então a vinda do fim das coisas está vinculado à pregação do evangelho a gente. O que quer dizer então que Jesus só volta se todos ouvirem. Coisa boa. Imagine você sendo aquela pessoa, louvado seja Deus, que vai pregar o evangelho à última pessoa que tinha que ouvir, e quando você terminar, que aquela pessoa crê ou não, aqui não está dizendo todos crerão, então virá o fim, não fala. Será pregado. Então, nossa obrigação é pregar. Né? Então, a última pessoa que ouviu o evangelho, a trombeta soar, né? E aí as coisas começarem a se transformar. O Senhor Jesus Cristo aparecer em glória. E aí os mortos ressuscitarão o quê? Primeiro. Então, primeiro aqueles que morreu. Os queridos irmãos, avós, até filhos que morreram. Às vezes os filhos morrem antes do pai. É triste, mas isso acontece. Então, olha, com o corpo glorificado,
Salvos eles estavam, mas não estavam com o corpo glorificado, estavam como quem dorme. O apóstolo Paulo diz os que dormem, né? Então, aí aquele povo subindo com o corpo glorificado, primeiro os mortos e depois nós, o que estivermos vivos. Se a pessoa, se a trombeta tocasse hoje, através desse microfone, o evangelho da salvação do Cristo chegasse à última pessoa e a trombeta tocasse. E aí nós íamos também subir, não provaríamos a vida, né? A morte, perdão. Mas aí quem não morrer, tem uma coisa, não passou por uma experiência. Que experiência? A da ressurreição. O Cristo passou pela ressurreição. Muitos dos nossos irmãos vão passar pela ressurreição, mas quem estiver vivo será arrebatado e não provará a vida. Maravilhoso. Agora, não terão a experiência da ressurreição. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Que nós possamos, querido, nesse breve estudo, nessa breve reflexão, não é? Que nosso coração possa arder pela vontade de sermos essas pessoas, esses servos do Deus Altíssimo, os quais pregarão o Evangelho, apressando a vinda do Senhor Jesus e, quem sabe, a geração que vai contemplar o Cristo retornando na sua segunda vinda, para cessar as guerras, cessar as mortes, as doenças não existirem mais, mas vamos ter um povo glorificado. Amém? Que Deus seja louvado. Bom, eu tenho que cantar, porque se eu não cantar, eu não fico satisfeito. Então eu vou cantar, se Paulo César estivesse aqui, eu ia dizer que eu ia cantar uma música do tempo dele. Mas o pior é que ele tem mais ou menos a minha idade mesmo, né? Então eu vou cantar uma música bem antiga, espero que os irmãos possam ser edificados. Grupo de louvor. Final dos tempos, Cristo volta brevemente. Cumpre-se os livros da revelação de Deus. Prisioneiro numa ilha, escreve as profecias que se cumprem para nós. Nos diz a Bíblia de Jesus, o grande mestre, vem com poder e todo olho o verá. Tua igreja em todo o mundo, para com ele no além sempre reinar. O mundo está escravizado, pecado, o seu estado é de satisfação. Nações inteiras se preparam para a guerra. Israel completa a
coração. Se Jesus Cristo voltasse agora, que bom seria, renasceria um mundo novo para mim. Um reino que jamais tem fim. Se Jesus Cristo voltasse agora, que bom seria, renasceria um mundo novo para mim. Onde só o amor e alegria, um reino que jamais tem fim. Amém. Deus seja louvado. Estamos concluindo? Então, hoje, essa semana nós temos muitas atividades, não é? Os avisos dessas atividades estão nas nossas redes sociais, tá bem? Mas vamos estar atentos, porque são atividades muito importantes, as que vão ocorrer esta semana. Estamos orando por elas toda semana, né? Então, queira Deus nos abençoar, queridos irmãos, e vamos concluir com uma oração. Deus querido, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos que passamos aqui, meditando na Tua Palavra, cantando louvores a Ti, aguardando e ansiosos pelo Teu retorno, pelo final das dores, do sofrimento, das doenças, pelo final da pobreza, da miséria, das doenças, da depressão. Então, Senhor Deus, estamos orando, estamos, Pai Celeste, colocando-nos aqui à disposição para pregar o Teu Evangelho e assim apressar o Teu retorno. Nós suplicamos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.